A paz do Senhor, pessoal! Estamos aqui novamente no nosso canal. Eu, Júnior de Souza, vocês aí no outro lado, para mais uma pré-aula de pré-adolescentes. E quero aproveitar e estar convidando vocês nesta lição de número 11, para que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário, clique na notificação no sininho para você receber os vídeos. Lembrando que não basta só clicar ali, é importante você interagir com o canal. Como você interage? Simples, é só dando um like ou então fazendo um comentário, você já está interagindo e recebendo os nossos vídeos. Então, e compartilhe muito o nosso material, gente. Se inscreva no canal, já dê o seu like. Não deixe o vídeo chegar até o final não, já faça isso já, nos ajude. E você vai ver como você vai estar abençoando aí também o reino de Deus aí, tá bom, gente? E a vida de outras pessoas. Oi, amor! Oi! Tudo bem? Tudo. Onde é que você estava? Eu tava cuidando da minha ovelha. Cuidando da ovelhinha, meu Deus, cuti. Sabe por quê? Por quê? Uma ovelha requer um cuidado muito especial. É verdade, é verdade. Muito especial. É verdade. A ovelha, ele é um animalzinho muito sensível. E é dois animais muito sensíveis, a ovelha e a pomba. Ah, é? Mas a ovelha, ela é muito sensível e ela precisa de muito cuidado. Olá, galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a nossa pré-aula Jesus, o bom pastor. E quando se fala em pastor, se o cara é pastor, ele cuida do quê? De ovelhas. De ovelhas. Vamos lá. Hoje nossa pré-aula, uma pré-aula muito especial, falando exatamente sobre isso. A lição de hoje encontra-se em Mateus 10, 18, do 10 ao 14, e João 10 e 11, que nos diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Texto esse forte, hein? bom Texto pastor forte. que a lição fala é Jesus. E o título da lição é Jesus, o bom pastor. O bom pastor. Um grande exemplo para a gente, não é verdade? Queridos, a lição ela tem como objetivo principal aqui no seu foco o seguinte, ó, que é aprender que Jesus, ele é o bom pastor. Saber que o bom pastor é seu amigo e o ama. E enfatizar aí para os seus alunos que devemos obedecer à voz do bom pastor. Queridos, a lição ela é muito simples hoje, muito fácil de ser trabalhada. Você vai fazer um comparativo sobre Jesus Cristo sendo pastor e nós sendo suas ovelhas. Então o que você precisa fazer é estudar um pouquinho mais sobre a profissão de um pastor de ovelhas e um pastor de ovelhas. Os 3 tópicos de nossa lição vai falar exatamente sobre isso. Vai falar sobre um pouco da profissão do pastor de ovelhas e fazer um comparativo de Jesus sendo pastor e nos pastoreando como ovelhas. E você, então, vai fazer uma alusão com seus alunos de Jesus sendo pastor, mas fale um pouco do ministério do pastorado, o que significa um pastor hoje dentro das igrejas, como ele trabalha para cuidar do rebanho do Senhor. Não é só apacentar lá com o cajado, não. É cuidar realmente do rebanho do Senhor. E fazendo aí um comparativo da vida dos pastores da época bíblica, né? Porque os pastores da época bíblica eram os profissionais que tinham assim, teriam que ter aquele amor, aquele zelo todo especial pelo seu rebanho, teriam que ter o conhecimento ali de veterinária, para poder de uma certa forma cuidar da ovelha, do que ela podia comer, o que não podia, e muitas vezes tinha que se sacrificar muito por ela. Era uma profissão extremamente difícil
ser um pastor de ovelhas? A gente sempre lê na Bíblia sobre os Tinha que se doar pastores. muito. Então tinha que se doar bastante. Então, assim, a gente sempre lê na Bíblia, mas assim, gente, a profissão de pastor, se você estudar, a gente ficou procurando bastante assunto sobre isso, pesquisando, e sinceramente ficamos deslumbrados. Traz uma mensagem para quem gosta de pregar e tal, uma mensagem edificante e sensacional sobre um pastor. É incrível, gente. Então, assim, a gente aprende muito com essa lição. Aproveite bem, por favor, essa lição. Eu recomendaria, tá? Um recurso didático, você utilizar nessa lição vídeos. Se você possível, você pode procurar no YouTube, tem bastante coisa mesmo sobre ovelha, mostrando o que seria o lugar onde o aprisco, onde elas dormiam. Tem bastante vídeos muito rápidos, pequenos, de 1 minuto, 2, 3 minutos, e muito interessantes, que você pode estar mostrando aí para o seu aluno sobre a ovelha, como funciona, pastor. É bem interessante você utilizar alguns vídeos sobre isso, de repente analisar uma letra de uma música. Nós sabemos que nós estamos falando para o Brasil inteiro, existem lugares que às vezes não se escuta tanto, outros que se escuta mais, determinados tipos de música. Particularmente nós nos lembramos ali do Sem Ovelhas, do Oséias de Paula, que é um hino... Assim, é um hino cristão sensacional. Então você pode estar analisando um pouquinho esse hino, inclusive, com a sua galera aí. Eu sei que é pré-adolescente, mas tem muitos adolescentes, pré-adolescentes que curtem esse hino, principalmente em lugares determinados do nosso país. Ou se nem conhece, vale a pena você fazê-lo conhecer, que é bem interessante também, queridos, tá bom? Ou hinos mais atuais que falem sobre pastor, sobre aprisco, bem interessante isso. Queridos, eu só queria rapidamente, amor, tu me ajuda aqui, ó. Lê pra mim só essa partezinha que queria conversar com o pessoal rapidinho sobre isso. Esta cena do pastor cuidando do seu rebanho pode ser perfeitamente aplicada ao relacionamento de Jesus com cada um de nós. Somos guiados, protegidos e alimentados espiritualmente pelo nosso bom pastor. Nosso bom pastor Jesus. Então aqui que nós falamos ali, você fazer uma alusão e um comparativo, tá bom? Queridos, eu peço para minha esposa ler, porque assim, a idade está chegando, eu ainda não consegui fazer os meus óculos, então coisa que não enxerga, ela me ajuda aqui, tá bom? Então por isso que às vezes eu peço isso daí para ela. Queridos, a gente anotou algumas coisas aqui, a gente não vai tocar em característica ponto a ponto, os 3 pontos da lição, porque a lição, nós já falamos, ela faz uma alusão e um comparativo. Então você tem que estudar realmente a lição e buscar um pouquinho o material fora, que é bem interessante, tá? E nós trouxemos alguma coisa muito legal que vocês podem estar anotando, parando o vídeo, assistindo, anotando, que eu acho bem legal, que vai trazer uma luz bem grande aí para vocês. Nós marcamos aqui 12 características sobre ovelha, que é bem interessante, ele complementa muito bem essa lição e você pode estar fazendo aí com os seus alunos. Primeira característica, meu amor. É o único animal que não tem defesa, não sabe se defender. A ovelha não se defende, não adianta. Então, para isso, que o pastor está ali para ajudá-la, cuidar da ovelha, tá bom? Proteger a ovelha. Inclusive, o pastor, ele não podia deixar as ovelhas ir para casa dormir. Ele tinha que dormir ali na porta do aprisco, do abrigo, né? Porque se uma ovelha caísse, ela poderia morrer asfixiada se o pastor não estivesse ali para levantá-la. Exatamente. Então, a profissão de pastor na época bíblica era sensacional. Aí, mas se asfixiar no quê? Eu não entendi. Se asfixiar na própria lã. Sério, se ela caísse de uma forma que ela caísse, com as perninhas para cima, ela não se levantava. E o pastor estava ali para poder ajudar e levantá-la. Gente, no frio de Israel, de noite, ele dormia na porta
porta do aprisco, passando frio, às vezes fome, sede e necessidade. Só para você ver o que enfrentava o pastor. A gente não vai entrar muito nesse pormenor não, mas é sensacional, querido, sensacional. Segundo ponto aqui, ela produz lã o tempo todo. Desde quando? Desde o seu nascimento. E quanto mais você tosquiar a ovelha, mais lã ela dá. Olha que segunda característica interessante. Terceira característica. Ela não distingue sua comida. Pode comer erva boa junto com a ruim. O pastor tem que ficar cuidando. Ela não sabe nem se alimentar sozinha. Não, isso. Ela come ali as plantinhas, tal, né, o pasto, tal, mas ela não define o que é bom e porque não é para o que não é bom. Então o pastor tem que ficar cuidando aonde ela está comendo, tem que ficar direcionando. Eles olhavam, não, aqui é uma região boa, eu posso soltar as ovelhas aqui e deixar elas comerem. É bem interessante esse detalhe. Quarto detalhe, quando se alimenta, ela só come da sua manjedoura, da sua comida. Se ela estiver num local fechado e for comer da manjedoura, ela só vai comer da sua. Acabou ou chegou, não tem, só do vizinho que tem, ele não pega do vizinho. Não, ele pode morrer de fome, mas ela não pega do vizinho. Olha só que interessante. Eu marquei aqui, ela é respeitosa, ela respeita o seu limite. É muito interessante isso, queridos. Quinta característica. Conhece a voz do seu pastor. É sensacional. O que tem de vídeo no YouTube mostrando isso é incrível. Pessoas chamam, dá o barulhinho, né? Porque tem animais que têm a sua característica de som para que reconheçam. E as pessoas faziam barulho e não adiantava. O pastor delas fazia característica, uau! Todas elas acompanhavam. É incrível, gente. Inclusive tem uma história ali, que nós acompanhamos uma história, de 3 pastores que se encontraram e as suas ovelhas todos se encontraram. E as pessoas, meu Deus, misturou as ovelhas uns dos outros e agora? Como é que vocês vão saber quem é quem? Eles nem estavam preocupados com isso. Um pastor que ia sair, deu tchau para todo mundo, tô indo embora. Ele fazia o barulho, elas escutavam ao som da sua voz e as suas ovelhas o seguiam para casa, saindo das outras e só as suas mesmo. É inacreditável esse detalhe que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Sexto, no dia que vai morrer, ela não come. Ela fica moadinha num canto, esperando a hora da sua morte, tristonha. Olha que coisa interessante. Ela não come. Eu não sei explicar para vocês se é um pressentimento. Claro que ela não vai entender a voz do camarada, tu vai morrer hoje. Não, não é isso não. Mas ela realmente, quando ela pressente a morte, no dia da morte e tal, ela fica muda, tranquila, num cantinho, tristonha, mas sabe que vai morrer e não come. Eu achei isso, assim, um fato sensacional isso daqui, gente. Só dorme no mesmo lugar. Não toma o lugar de outro. Ela dorme sempre no mesmo lugarzinho, tá bom? Tá ali, ela dorme ali, ela não toma o lugar de outra pessoa. Ela é... De outra ovelha. É, de outra ovelha. De outra ovelha. Quer dizer, é a pessoa. Então, assim, ó, ela marca o seu território, digamos assim, tá bom? Vamos lá, 8ª característica. Ela é muito... Cautelosa. Cautelosa, ou seja, ela sente o cheiro do seu pastor. Quando o seu pastor está chegando, ela já sabe que ele está chegando, ela já se prepara para escutar ou para... Ela pressente, sente o cheiro do seu pastor. E ela fica extremamente obediente a tudo que o seu pastor mandar. Interessantíssima essa característica. Tem que, aqui é muito grande, então assim, a minha letra é horrível, então eu vou ler um pouquinho isso daqui. Tem que estar sempre com a cabeça suja de óleo para não pegar doenças de mosquito.
porque ela sempre tem que estar com a cabecinha suja de óleo, tá? Se pegar a doença do mosquito, essa doença pode chegar ao cérebro, causando a morte ou a loucura da ovelha. Ela é muito frágil nesse cuidado, que a minha esposa falou aqui no início. Ela é muito frágil. 10ª característica. Come o dia todo. O estômago é o maior órgão que possui. Ela come muito. Eu já ouvi falar naquele ditado assim, ó, que cristão come. Bom, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu como mesmo. Mas vamos lá. Característica 11. Se divertem dando cabeçadas umas nas outras, até cansar e cair no chão de patas pro ar. Aí o pastor tem que ficar de olho para virar elas, porque elas podem morrer asfixiadas por esse motivo, tá bom? E a última característica. Para vigiar, usa a vara e o cajado. O pastor, ele para vigiar a ovelha, ele usa a vara ou o cajado. Agora eu quero explicar uma coisa para vocês. Aqui o pastor ele tem 4 ferramentas básicas, eu não vou explicar todas, só apenas 2 principais, tá? O pastor tem o cajado, o pastor tem a vara, ele sempre anda com o azeite e com o cutelo. Cutelo, azeite para tratar as feridas da ovelha, tá? Mas o cajado e a vara realmente é para cuidar da ovelha no quesito. A vara, o que é? A vara tem algo comprido com um gancho na ponta. A ovelha ela vai sair ou ela vai num lugar perigoso, o pastor pega e puxa, quase que eu esqueci da câmera e bota a cabeça para fora da imagem. Mas ele puxa a ovelha com essa vara. E o cajado sim, aí o cajado é para direcionar. Vai aqui, vai ali, dá uma batidinha para que a ovelha consiga se situar, tá bom? Não é só para dar cajadada na ovelha não, tem pessoas que pensam assim, tá bom, queridos? Queridos, seria isso daqui, tá? Basicamente, trouxemos 12 características. Se vocês quiserem não usar todas, mas algumas seria interessante para fazer alusão aí, né? Características essas que não todas, mas algumas estão inclusas dentro da sua lição. Tá? E é importante que você coloque de maneira bem clara para o seu adolescente que nós somos tão frágeis, que muitas horas na nossa vida, assim como as ovelhas, a gente não sabe que atitude tomar, que caminho seguir, mas que o Senhor, como nosso pastor, Ele está sempre pronto a nos orientar. Mas nós precisamos ser sensíveis e ouvir a voz do nosso pastor. Porque se nós estivermos ali na igreja e o Senhor está falando, mas nós não estamos ouvindo, como é que vai parar o negócio, né? Então, assim, coloca para o seu adolescente a importância de ouvir a palavra, de aprender, de ouvir quando Deus fala com a gente. Com certeza, com certeza. Meus queridos, dinâmica de número 47. 47, que é a ovelha perdida. Dinâmica 47, a ovelha perdida. Boa aula a todos. Fiquem com Deus, compartilhem, se inscrevam no canal. Não esqueçam, tá bom? Até semana que vem. Até. Tchau. Fica com Deus. Até.